Eu vou te mostrar 3 níveis de prototipação com IA para você parar de perder seu tempo e seu dinheiro com esse monte de ferramenta que não funciona para fazer design. E mais, eu não vou só te mostrar o que eu estou usando no meu dia a dia, eu vou te dar as ferramentas para você saber o que usar e se realmente vale a pena usar, para você sair desse hype de colocar IA em tudo e usar a inteligência artificial para fazer design de forma estratégica. Vambora? Hey designer, eu me chamo Nanda e tô aqui para trocar uma ideia com você sobre UX, UI, inteligência artificial e o nosso dia a dia de design de produto. E antes da gente colocar a mão na massa, vamos entender primeiro por que a gente usa protótipos e por que colocar inteligência artificial nesse meio todo. Primeiro que protótipos são os artefatos, as coisas que a gente cria quando a gente precisa expressar uma ideia, quando a gente tem uma hipótese e quer testar com as pessoas, quando a gente quer comunicar com os nossos times os caminhos que a gente está querendo seguir. Então, o protótipo pode ser desde um wireframe que você faz no papel, até um protótipo super complexo e navegável que você faz no Figma para testar com os usuários e pegar feedback. Tudo que for para empacotar suas ideias e conseguir explicar para as pessoas sem que você precise falar, eu estou chamando aqui de protótipo. E hoje tem ferramentas incríveis para a gente prototipar. Se você já trabalha com design, você deve estar usando bastante o Figma para criar protótipos. Às vezes, para teste de usabilidade, a gente usa ferramentas como Maze. Ou quem é mais antigo aí já fez muito teste de mesa com post-it, com wireframe, desenhando. Todas essas ferramentas funcionaram ontem, vão continuar funcionando hoje e eu acredito que vão funcionar por muito tempo. Mas a ideia da gente colocar a inteligência artificial no processo de prototipação é porque ela vai permitir a gente fazer algumas coisas mais rápido, com menos esforço, e fazer coisas que hoje a gente não consegue fazer sem usar a inteligência artificial. E obviamente que eu não vou ficar aqui só falando, vou mostrar o que eu tenho usado no meu dia a dia para você testar aí no seu dia a dia também. Peguei esse layout aqui na comunidade do Figma para a gente pensar nos casos de uso da forma mais real possível. Vamos imaginar que somos designers da Netflix e o problema que a gente tem para resolver agora é que a gente vai pensar em como ter um catálogo de programas ao vivo na Netflix. Esse é o desafio. E o primeiro caso de uso que vale muito a pena a gente usar IA para prototipar é quando a gente está nesse processo de exploração. Porque, poxa, um catálogo ao vivo pode acontecer de várias formas. É um catálogo de esportes, são shows, vai vender ingresso. E quando acontecer com você um caso desse que você tem várias possibilidades para explorar, eu quero te mostrar como você pode usar IA para não ficar nessa exploração ali muito sozinho, mas colocar o seu time para participar desse processo criativo junto com você também. O que eu gosto de usar quando eu tenho essa problemática é essa ferramenta aqui chamada Claude. Ela é da Anthropic, ela é da família do ChatGPT, do Gemini, do Grok. Só que para esse processo de prototipação, mesmo que você goste de outra, como o Gemini, o ChatGPT, vai ser bem importante que a gente use o Claude, porque ele tem essa ferramenta aqui, chamada Artefatos, que é a capacidade que ele tem de criar apps, sites, joguinhos aqui dentro. E isso daqui que vai ser bem importante para a gente conseguir fazer esse processo de ideação dar certo. Então eu vou escrever aqui um prompt mais, assim, da minha cabeça possível, pensando nesse problema que a gente está tendo de somos designers da Netflix e agora a gente quer colocar um catálogo de programas ao vivo. Vamos falar isso aqui com o Claude, você vai ver. Então, e aqui a ideia desse processo é, nesse dia zero, que essa ideia está saindo do papel, você chama todo mundo que é interessado nesse produto, seu PM, os desenvolvedores, as pessoas de negócio, outros designers, pede todas as ideias para eles e coloca aqui. É que aqui eu estou imaginando que eu não tenho nenhuma ideia ainda. Então pensa que está todo mundo aqui na sala, eu, você e mais as outras pessoas. E a gente vai pedir essas primeiras ideias para começar a conversar. Mas se as pessoas já tiverem algumas ideias, você pode colocar aqui também. Então, por exemplo, já pensamos em... E aí você vai colocando aqui, manter categorias diferentes por nicho, tema, enfim, vender ingresso. Mas se você não tiver nenhuma ideia, você pode começar a discussão, que é o que eu vou fazer aqui agora, do zero. Então, em vez da gente fazer essa discovery sozinhos, fazer esse benchmark sozinho, a gente vai usar IA para ser criativo junto com o nosso time. E aí ele está trazendo aqui, então, algumas ideias. Descoberta e navegação. Sessão dedicada ao vivo no menu principal, com destaque visual diferenciado. Grade de programação com timeline interativa, mostrando o que está passando agora e os próximos programas. Filtros por categoria e por idioma. Por idioma, não tinha pensado. Interessante. Preview em miniatura ao passar o mouse sobre o programa, similar ao hover atual. Indicadores visuais claros de ao vivo, próximos, encerrado. Enfim,
tá trazendo várias ideias. Então, a primeira coisa aqui, a gente não tá nem ainda indo para prototipação, mas o que a gente está fazendo é chamando o time para ter as primeiras ideias juntos. Então, aqui, só isso aqui já dá para discutir pra caramba. Por exemplo, chat ao vivo. E aí, galera, vale a pena ter um chat? Às vezes é um mega potencial de viralização, de criar alguma gamificação no chat. E aí, uma vez que vocês chegaram ali em alguma sinergia, algumas ideias que você está vendo que todo mundo concorda bastante, alguns caminhos possíveis, agora vai estar a mágica. A gente vai usar os artefatos para tangibilizar isso, que é o legal do protótipo. Em vez da gente ficar só conversando e depender de que as pessoas interpretem o que a gente está falando, vamos deixar a galera pegar na mão mesmo e ver se faz sentido esse caminho que a gente está traçando juntos. Crie um artefato dessa experiência da Netflix. E aí eu coloquei aqui, supondo que são essas as features que a gente pensou que fizeram mais sentido para esse nosso MVP. E vamos deixar agora o Cloud brilhar, você vai ver que da hora que é isso. E aí você vai ver que ele faz essa caixinha assim. A gente vê aqui, ó, artefato interativo. Então, é só, se o seu não tiver aparecido, né? Se tiver assim, você clica para ele aparecer aqui do lado. E ele diz aqui o que ele fez. Então, ó, ele colocou esse clique nos programas, o filtro, as categorias e tudo mais. Qual que é a mágica aqui que eu acho mais da hora desse processo? É que, imagina no dia a dia que a gente está tirando essa ideia do papel. E em vez da gente ir sozinho, nós designers, fazer benchmark, rascunhar algumas ideias, tirar ali 1, 2, 3, uma semana pensando sozinhos, para depois vir para o time e ver se faz sentido alguns desses caminhos, né? Trazer esse processo de ideação para discutir com o time. O que a gente está fazendo aqui é no dia zero, colocando as pessoas no meio do processo criativo. E o legal aqui do artefato é que, se você colocar aqui em publicar, você vai ver que ele cria um link que você pode compartilhar com o time, para cada um testar aí na sua máquina e tudo mais. Então vamos ver aqui o que ele criou na prática. A gente vai dar um full screen. Tá ruim aqui porque a gente não tá vendo as imagens. Eu vou pedir pro Cloud inserir essas imagens. Ó, as imagens ficaram quebradas, então... Boa, fiquei conversando aqui um pouquinho com o Cloud, tentando acertar tantas imagens quanto a parte aqui do carrossel. E cheguei numa versão que me parece fazer sentido. Então, poxa, tem vários caminhos legais aqui que eu discutiria com o time. Caramba, que legal a gente dizer quantas pessoas estão assistindo ao vivo, trazer um título grande. Isso aqui para esportes achei bem legal. Então, tá lá 2 jogos ao mesmo tempo da Copa do Mundo. Eu poder estar vendo aqui, no fundo, né, o jogo acontecendo, pausar. Informações, que informações seriam essas? Alerta, faz sentido? Alerta do quê? Alerta do próximo gol? Então, a próxima vez no seu dia a dia que você for lidar com uma ideia assim, saindo do zero, que você precisa fazer essa primeira discovery de exploração de ideias, pensar em possibilidades, usa o Claude, chama o seu time todo e faz essas primeiras ideias, essa primeira cocriação junto com todo mundo usando inteligência artificial. Agora, um lugar que invariavelmente você vai bater quando estiver usando o Claude é que fazer as coisas funcionarem aqui é bem complicado. Ele não é feito para isso. Por mais que ele crie os artefatos que eu mostrei para vocês, né? Ele cria alguns joguinhos, algumas coisas bem interativas. Ele não é a melhor ferramenta para a gente criar literalmente experiências imersivas, testar usabilidade. Então, por exemplo, ele já fez um filtro aqui, que eu particularmente não faria uma experiência assim de filtro, mas já dá pra gente começar a discutir possibilidades. Ele tem essa animação aqui do ao vivo, tem o hover e tudo mais. Mas se a gente fosse querer testar como seria a experiência de assistir, por exemplo, criar esse artefato aqui ia ser muito complicado, não é a melhor ferramenta para isso. Então, enquanto você estiver saindo do zero para pensar em possibilidades, o Claude é maravilhoso. Agora, quando você quiser começar a pensar em como essa experiência vai evoluir, aí eu tenho outra ferramenta para te recomendar. E a ferramenta essa daqui se chama V0. É uma ferramenta de vibe coding mesmo. Aí ela é focada em criar aplicativos na vibe, né? Enquanto a gente vai conversando com a inteligência artificial. E eu vou recomendar o V0 porque aqui eu uso por usar há mais tempo. Mas existem várias outras que são bem legais. Coloquei aqui no Google Vibe Coding 2025 Tools, que são ferramentas. E abri o primeiro link, que é esse artigo aqui do Zapier. Ele diz aqui uma lista
de aplicativos bem legais também que a gente pode testar para isso. Então, Lovable é uma bem legal, tenho vários amigos que usam bastante. O Bolt foi uma que eu usei bastante. O Cursor eu uso muito, mas nesse caso aqui, ela vai ficar para uns níveis um pouco mais avançados de prototipação. Não te recomendaria agora ir para o Cursor se você ainda não usou. Templabs é legal. Replit eu já usei bastante. Essas duas eu nunca usei, então não sei dizer, mas tem algumas outras, tem ferramentas que nem estão no mercado mais. Mas a ideia é você pegar uma ferramenta desse tipo chamado Vibe Coding, que é um lugar onde eu posso dizer de forma livre o que eu quero de um aplicativo, de um site, e ela por baixo dos panos vai literalmente construir esse aplicativo, porque ela é focada nisso. Então, enquanto no Cloud eu não estou nem um pouco apegada a comos, eu estou pensando mais em possibilidades, deixando esse processo criativo bem fluido mesmo, tendo ideias muito loucas, sendo bem criativo com o meu time, no V0 eu vou quando eu já tenho alguns caminhos definidos, e aí eu quero testar na minha mão. Sabe aquela coisa bem de criança? Deixa eu ver na minha mão. Eu quero colocar na mão do time já para a gente discutir um pouco mais profundamente sobre as possibilidades. Essa é a hora que eu venho pro V0. E vamos imaginar que isso daqui foi o que, brincando ali com o Cloud, junto com o time, fazendo esse processo de ideação, a gente chegou nesse MVP aqui para evoluir, para pensar se ele faz sentido ou não. Então a gente vai levar ele pro V0. E vamos criar. Eu fiz uma separação mínima aqui só para que eu consiga ler depois o que o V0 vai entregar pra gente, mas não precisa. Aqui a gente não tá, o foco não é parte de criação do prompt. E aí daria pra gente colocar a nossa interface, essa interface bonita aqui, daria pra gente colocar lá no Cloud e pedir para ele seguir mais ou menos a interface. Só que o Cloud não é a ferramenta para isso. Então, quando você precisar ser um pouco mais refinado na UI, já faz o processo criativo direto no V0. E no V0 dá pra gente colocar a imagem lá, ele tende a ser mais fiel pensando em UI. Então eu já vou aproveitar e colocar esse layout lá para ele tentar seguir mais ou menos essa estrutura de UI. E eu vou só arrastar aqui a imagem, só de referência. Siga a estrutura visual da imagem em anexo. Eu vou colocar aqui só o nome para ele, para garantir a vitória. Vamos só dar um Enter aqui. E deixar a mágica acontecer. E esse foi o resultado dele. Vamos ver juntos o que ele gerou aqui pra gente. Só a interface dele é bem parecida ali com o que a gente estava fazendo no Cloud. Né? Então, o chat fica aqui à esquerda. A gente tem algumas ferramentas que são interessantes. Aqui a gente pode ver o código e ver o aplicativo realmente que ele criou. Eu não vou entrar na parte do código agora, mas é interessante, às vezes você quer mudar uma palavra só, em vez de pedir ali no chat, você pode vir aqui e já mudar direto no código, pode ser legal. Ele tem um console aqui, então se você quiser ver os erros, eu vou fechar, não é interessante pra gente agora. E outra coisa que vai ser interessante também é, aqui você pode baixar o código desse aplicativo, se fizer sentido, quiser compartilhar com o seu time de alguma forma, não quiser compartilhar o link, quiser compartilhar o código, só você baixar aqui. E o que a gente vai usar bastante é esse botãozinho aqui, para ele abrir em outra aba e a gente testar na nossa mão a experiência que ele criou. Então, em vez de eu ficar um tempão ali desenhando no Figma, fazer os protótipos e levar para o time para discutir, aí o time dá feedback, eu volto no Figma, faço de novo, eu uso o V0 e a gente vai tendo essas ideias juntos, vai testando e principalmente a gente coloca na mão da galera, dos envolvidos, do time, às vezes até dos usuários mesmo, por que não já testar essas hipóteses com os usuários e pegar essas primeiras percepções das pessoas usando na mão delas mesmo. Porque, por exemplo, eu confesso que eu não tinha pensado nessa primeira dobra com 100% de altura. Achei bem legal. E talvez, se eu tivesse prototipando só no Figma, eu nem ia pensar nesse caso de uso, o que ia fazer com essa parte responsiva, e ia pensar nisso só quando fosse para desenvolvimento, que eu ia estar discutindo ali com o front-end e a gente ia pensar como que ia ficar melhor essa parte fluida. E aqui já no dia 1, 2 do projeto, a gente já estaria pensando e discutindo sobre isso. E aí, testando aqui, a ideia da cabeça do V0 foi que ao clicar num programa, ele apareceria aqui o programa, né? Então eu estou entendendo que ele está simulando o vídeo passando aqui por trás. E quando eu clico, ele já muda ali. Eu não gostei disso. A minha ideia seria abrir essa experiência em full screen.
Então, vamos testar, ver se faz sentido. E vamos aproveitar também e testar o que a gente discutiu ali com o Claude de ter um chat ao vivo. Então, vamos pensar nisso aqui junto com o V0. Vou escrever com as minhas palavras mesmo, sem apegos do prompt. E aí vamos dar uma olhada aqui no que ele implementou. Esse player full screen, tela cheia, botão voltar, indicador de ao vivo, controles do player, o chat ao vivo e interações, o design. E em vez da gente ler, vamos ver na prática. Poxa, achei legal a forma como ele construiu aqui, então o vídeo estaria passando aqui, o ao vivo, a quantidade de pessoas que estão assistindo. E para mim, uma das paradas assim mais legais da gente criar protótipos com IA vai acontecer agora. Você pode criar o protótipo mais incrível, mais complexo e mais animado e com várias interações no Figma. Mas tem uma coisa que não dá para fazer no Figma, que é o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver até se ele já implementou. É isso, eu acho isso muito da hora. Porque a gente está literalmente criando um aplicativo aqui. Esse aplicativo funciona, tem o código dele aqui. Ele tá em TSX, fono pra ontem, que é React com TypeScript. E ele tá todo funcional aqui, ele literalmente funciona. Então, experiências que são dinâmicas, que depende da pessoa entrar com um dado, a gente vai calcular isso, vai dar um feedback. Não tem como fazer isso no Figma. Mas com IA, e com código no caso, né, usando IA para fazer o código, a gente consegue prototipar essas experiências. Então, quem nunca fez um protótipo, sei lá, de um formulário para testar com o usuário, e aí chegou aquela hora e falou assim, clica aí e imagina que você inseriu essas informações. Isso aí acontece demais. E aí com IA a gente pode reduzir o que a literatura chama de salto de realidade. Que o teste de usabilidade já não é a vida real. E cada vez que a gente vai colocando mais coisas simulando um comportamento, a gente vai aumentando esse salto de realidade. Então com IA, experiências como essa aqui, que a gente não conseguiria simular no Figma, golaço! A gente já consegue simular usando inteligência artificial. Fiz umas doideiras aqui, junto com o V0, fiquei aqui conversando com ele, pensando em umas loucuras, só para eu conseguir explicar na prática esse potencial da gente usar código já na prototipação. Porque se a gente fosse evoluir nessa experiência aqui do chat, isso aqui é uma parada que a gente não conseguiria fazer, né? Por exemplo, o comentário, como eu falei. Mas aqui eu pensei, e como seria a parte de reação às mensagens? E se o moderador fizesse perguntas ao vivo? Eu acho que vai dar empate. Então pensa o tempo que a gente ia levar para criar esse protótipo simulando essa experiência no Figma. E em contrapartida, a quantidade de coisas que a gente não ia conseguir testar com as pessoas, seja com o nosso time ou seja com os usuários, que a IA deixa a gente testar de uma forma muito mais realista. Agora, eu imagino que tem uma galera se coçando aí e já pensando, comigo não vai dar certo, porque eu trabalho num time de produto que tem design system e não vai adiantar eu criar protótipos assim tão distantes da UI. Eu também passo por isso, eu trabalho numa empresa, sou CLT, então boa parte dos protótipos que a gente vai criar não são do zero. Assim, não é uma feature totalmente nova igual essa que a gente está simulando aqui na Netflix. Em geral, a gente faz micro interações numa parte da jornada, então é bem importante que a gente crie esses protótipos usando o nosso design system ou iterando com base numa experiência que já existe. E outra coisa que acontece bastante também é, aqui eu estou dando ideias da gente prototipar com o nosso time de produto, que consegue, assim, você vê que a gente não está usando as imagens certas, a fonte não é a melhor, consegue fazer essas abstrações, fala assim, aqui é só um exemplo. Mas tem pessoas, às vezes de times um pouco mais distantes do processo de produto, que vão se apegar a detalhes, falam, nossa, mas tá estranho, isso aqui tá quebrado. Então eu entendo quando a gente precisa criar protótipos bem mais aprimorados na UI e bem mais próximos da realidade. E é aqui que a gente vai para o terceiro nível de ferramenta de prototipação com IA. Eu tenho usado bastante essa ferramenta aqui, que se chama Magic Patterns. E a vantagem dela é porque ela é muito focada na estrutura da UI. E é isso que vai garantir que a gente crie os nossos protótipos, assim como a gente estava fazendo ali com o Claude, com o V0. A gente cria aqui
só que a partir de uma UI muito bem estruturada. Então ele vai ser bem parecido com a experiência dos aplicativos, dos produtos que a gente lida hoje. E aí, por isso, o processo vai ser um pouquinho mais burocrático. A gente vai ter que, diferente como a gente estava escrevendo prompts do coração antes, aqui a gente vai ter um processo só um pouquinho mais burocrático para garantir essa estrutura visual primeiro. Tomem a liberdade de criar a minha versão da Netflix ao vivo, como seria essa minha homepage, para a gente estruturar essa UI lá no Magic Patterns e a partir disso a gente vai criar o nosso protótipo. Então, arrastei para cá. Ele já vai trazer esse prompt, né? Mas a gente poderia escrever em português se ele não trouxer. Mas o que ele colocou aqui é: recrie essa imagem. É basicamente isso que a gente vai fazer, mais nada. Vamos deixar ele pensar. E aí, antes da gente ver realmente o que ele criou, vou mostrar para vocês a estrutura da interface. Ele inverteu, mas é basicamente como a gente estava fazendo lá no V0. Tem um chat aqui, onde a gente vai interagir, vai conversar com ele. E aqui à esquerda, o protótipo que ele está criando. Aqui a gente consegue colocar o tamanho de tela para visualizar. Dá para exportar esse protótipo para o Figma. E aqui a gente visualiza em outra janela. E tem a parte do código também. Como eu falei, quer mudar uma palavra ou outra, às vezes vale a pena mexer aqui no código, mas eu não vou deixar as coisas difíceis. Tudo que a gente precisa está aqui na parte da UI. Dá para a gente só conversar com a ferramenta e já ter ótimos resultados. Bom, primeira coisa que ele trouxe aqui pra gente, é bem próximo, né? Eu vou assumir que essa fonte aqui é a fonte ideal do Design System. Se não for, dá para subir a fonte aqui, né? O arquivo da fonte, ou pedir uma fonte do Google, se for a fonte do Design System. Enfim, ir fazendo interações até ele criar uma versão 100%. A única coisa que eu vou fazer aqui é colocar as imagens, porque eu acho que é só isso que realmente faltou. Agora já tem uma versão aqui bem próxima do que a gente tinha planejado no layout. Então, vamos supor que esse é o estado atual do produto. A gente está testando essa versão da nossa sessão de ao vivo na Netflix. E a gente vai começar a prototipar algumas evoluções disso, usando aqui o Magic Patterns. E a ideia é você ir fazendo interações até garantir que você tem uma versão o mais fiel possível do seu produto atual. Eu te recomendo a não criar nenhuma experiência nova até ter essa versão ajustadinha. Vai te ajudar muito a prototipar daqui para frente. Porque a gente veio para cá exatamente porque ser fiel ao produto atual é uma parte importante desse nosso processo de prototipação. E aí teve essa versão 100% ali com o seu produto. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em exportar e em fork. Você vai criar uma versão a partir dessa. Então, toda vez que você for criar um novo protótipo, você vai ter essa versão do estado da arte do seu produto para começar a partir dela. E todos os designers do meu time iam criar seus protótipos a partir dessa versão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um fork dessa versão. E agora o céu é o limite. A gente pode enlouquecer aqui, tirando as ideias de novas experiências para testar com os usuários, testar com o nosso time, enfim. E o processo aqui vai ser basicamente o que a gente já estava fazendo tanto no V0 quanto no Cloud. Mas eu vou mostrar uma feature que para mim é o que me fez sair de outras ferramentas de prototipação e vir para o Magic Patterns. Aqui, se eu clicar aqui em comandos, ele tem algumas coisas, então dá para só conversar com a IA sem que ela mexa em nada no projeto. Então, se você quiser pedir ideias antes de que ela faça alterações no projeto, você coloca aqui em discutir. Debug quando tem um problema aqui, deu um erro, mas em geral ela se auto-resolve sozinha, a gente quase nunca precisa mexer nisso. Polish para deixar... Você vê que a UI poderia ter um refinamento ali, poderia ter um easy nos hovers e tudo mais, então a gente usa isso para refinar a UI. Tirar coisas que não estão sendo usadas, então à medida que a gente vai interagindo com a IA, pode ser que tenha código que não está sendo usado mais, então aqui é uma forma de limpar esse código. Mas eu gosto muito dessa feature aqui, ó, Inspiration, que é quase como ter 4 designers junto com você, tendo ideias muito loucas de experiências. Então vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, que a gente quer outras formas de visualizar esse carrossel. Isso aqui foi a primeira forma que veio da minha cabeça assim, de um carrossel, e eu vou pensar, vou chamar outros 4 designers e pedir para eles novas ideias de visualização desse carrossel. E eu vou dar um desafio maior ainda, quer ver? Vou pensar assim, ó, pegar aqui o carrossel inteiro, vou adicionar no chat, colocar aqui na inspiração. Então, ó, explore múltiplas variações de uma ideia.
E aí, agora eu tenho uma ideia de, vamos pensar assim, de dar algum dado inteligente sobre essa programação. Então, tá passando o Oscar, qual que é o próximo prêmio? O prêmio a seguir? Na NBA, qual placar? Em que tempo tá? Na Fórmula 1, tá em qual volta? No show da Ivete, que música tá tocando agora? Então, como seria esse carrossel mostrando essas informações inteligentes sobre a programação? Não sei, vamos pensar, vamos colocar esses designers de IA para me dar ideias e variações, explorações visuais dessa experiência. Olha que muito louco. Então, insira informações inteligentes sobre cada programação, dando o status do momento atual do evento. Exemplo, no Oscar vale mostrar o próximo prêmio. No show, a música que está tocando agora. Em esportes, o placar. Deixe isso dinâmico de acordo com cada um dos cards. E vamos ver o que esses designers trazem de ideia para a gente começar a explorar. É muito louco essa feature, eu gosto muito. E aí você vê que ele está pensando, e ele diz aqui, ó, vou trazer 4 abordagens diferentes para alcançar esse pedido do usuário de adicionar essas informações dinâmicas para cada um dos cards. Então, tá aqui, ó, como se fossem 4 designers pensando em possibilidades de como tornar isso tangível aqui na experiência. E ele já pensou aqui. E ele traz literalmente 4, ele já gerou 2, então vamos olhar essas 2. O primeiro aqui é um Status Overlay Banner, que é o que ele já implementou aqui. Então ele... legal. Vou dar um zoom, não sei se está dando para ver. Legal. Mas esse primeiro aqui, que ele implementou foi esse overlay aqui, ó. Então, próximo, melhor diretor em 5 minutos. Aqui, Lakers 87, Chicago Bulls. É Chicago Bulls? Não sei, não manjo tanto assim do basquete. Mas, vamos lá, Bulls 92. O Verstappen tá 3 segundos acima do Hamilton, é isso? Também não sou da Fórmula 1, mas imagino que seja. O que tá tocando agora? Eva, ó. Quem disse que a Yara não manja de axé? Olha aí, ó. Tá sabendo até o setlist da Ivete. Brasil tá ganhando dos Estados Unidos, claramente. E o líder, a pessoa que tá liderando a São Silvestre. Aí valeria falar melhor dessas informações, né? Eu acho que o tempo do líder, acho que eu queria saber quem é o líder, não sei. E aí tem uma outra coisa que, assim, então eu gostei da abordagem, mas aí ficou na frente da quantidade de pessoas assistindo. Será que faz sentido? Acho que não. Vamos ver a segunda ideia. Aqui, ó, aguardando melhor atriz. Aqui já veio com o logo. Poxa, legal. Tá nessa volta. Verstappen na liderança. Fica legal isso aqui, hein? Agora já tá tocando abalou. Poxa, gostei. Isso aqui eu já achei legal. Vamos ver a terceira. Dynamic Status. Blá, não sei o que é aqui. Ele fez uma tag aqui embaixo. Ela tá pulsando. Aqui, ó. Esse aqui tá pulsando. Esse aqui não tá. Valeria entender, né? Que horas que anima, que horas que não anima. Tocando abalou. Começou 2 minutos atrás. Valeria entender qual que é o racional das cores. Mas, poxa, legal. Também é uma variação dessa ideia aqui do Live Pulse. E vamos ver o último. Pelo jeito é quando passo o mouse em cima. Legal também. Então, à medida que eu passo o mouse, ele me traz mais informações. Aqui já estaria o setlist inteiro. Legal demais. Agora tô tocando festa. Segundo tempo. Poxa, umas estatísticas do jogo. Legal. Caramba, bem legal. Aí, ó. E aqui ficou grande o placar e aqui as estatísticas. Poxa, não tinha nem pensado nisso. Mas tá vendo? Poxa, eu gosto muito dessa feature de ideação. E aí, se gostar de algum desses, a gente faz um fork, que é colocar essa experiência no nosso protótipo atual. Então, assim, isso aqui me conquistou do Magic Patterns. Foi o que fez o Magic Patterns ser minha ferramenta de prototipação do dia a dia mesmo. Eu gosto muito, recomendo muito testar. E aí aqui a gente reúne 2 mundos, que é a capacidade da gente criar experiências complexas, usando código, que a gente pode interagir, que a gente tem no V0, com a capacidade de criar uma UI o mais próxima possível do nosso produto. Então aqui no Magic Patterns dá pra gente criar os componentes, fazer vínculo com o nosso design system, é uma ferramenta bem complexa. Se fizer sentido, comenta aqui que a gente faz mais conteúdo sobre ele. Mas se você trabalha num produto existente e está criando experiências que exigem mais dinâmica, Magic Patterns hoje é a ferramenta que eu recomendo muito
nesse processo de prototipação. E aí mais cedo eu tava brincando aqui um pouquinho com Magic Patterns e tentei criar essa experiência também do chat aqui. Então fiz uma simulação aqui daquela experiência que a gente estava testando do chat. E conversando, vou até mostrar aqui, ó, conversando como a gente estava fazendo, sem grandes mistérios, falando de maneira bem livre mesmo, sobre a experiência que eu queria criar. E aí, vamos assistir a NBA. Então, olha, conectando a transmissão ao vivo, tô aqui ao vivo, olha, ele trouxe aqui que é o NBA. O vídeo em si não trouxe aqui, que ia ficar bem pesado, mas dá pra gente incluir vídeos aqui também e tal. E o chat, ó, dinâmico, com o assunto que tá acontecendo. Posso dar o feedback aqui, ó. Aê! Como a gente estava fazendo antes. Eu vou voltar aqui, agora a gente vai assistir a seleção brasileira jogando. Conectando transmissão ao vivo. E tá aqui, ó, sobre que estratégia inteligente, que jogada incrível. E essa é a mágica da gente usar IA no processo de prototipação. Não fica mais só na nossa mão criar os protótipos, participar do processo criativo, tangibilizar as ideias. Com IA a gente consegue colocar o nosso time no processo, a gente consegue antecipar várias ideias, já tornar real e palpável as ideias desde o dia zero. Então eu convido muito você a testar no seu dia a dia, seja para tirar uma ideia do zero usando o Cloud, seja quando você precisa estressar um pouquinho mais uma experiência, eu recomendo que você use o V0, ou quando você trabalha já num produto que existe e você quer fazer alterações, experimentações dessa experiência usando Magic Patterns. E se esse conteúdo fez sentido para você, me segue aqui que a gente vai falar muito sobre IA no processo de design. Até a próxima!